todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos filhos e filhas, com alegria nos reunimos nesta tarde para esta assembleia e a iniciamos conforme o melhor caminho, com o centro da assembleia, o centro de nossa vida, de nossa fé, que é a celebração da Santíssima Eucaristia, fonte e ápice de nossa vida, fonte de toda a nossa ação, de nossa caminhada e ápice também da nossa fé, do nosso encontro com Jesus, de tudo aquilo que Jesus realiza e opera em cada um de nós. Para bem celebrar esta Santa Eucaristia, peçamos a Deus perdão de nossas faltas, dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Que eleição, eleição, eleição. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleição, eleição, eleição. Cristo eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor
e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora e por causa justamente do pecado. Condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seus seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração do que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel.
assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos e filhas, a palavra de Deus hoje, no texto, sobretudo do Santo Evangelho de São Lucas, nos traz a temática que está percorrendo esta semana e que a liturgia seguirá nas próximas semanas, quando vem nos falar sobre a realidade futura. Nós usamos o termo a dimensão escatológica de nossa vida. O que vai acontecer conosco depois? Sobre o fim dos tempos.
E esse tema vai percorrendo sutilmente a Sagrada Liturgia até ter uma força maior e mais evidente nas últimas 2 semanas do tempo litúrgico. Da palavra de hoje, é necessário tomarmos consciência que a morte nos rodeia. A morte está próxima de nós. E aqui nós temos 2 fatos, assim, muito importantes, que o povo daquela época interpretou como se fosse um castigo de Deus, uma ação de Deus. Por quê? Aqueles homens piedosos que foram da Galiléia até Jerusalém para fazer uma peregrinação, como se nós fôssemos a Aparecida, né? Foram fazer uma peregrinação e lá o governador romano decidiu matá-los, porque eles viram no meio da peregrinação que era um momento oportuno para mostrar a sua insatisfação com o governo, com o Estado e com tudo. Então, o governo da época percebeu isso e resolveu cortar pela raiz. Se olharmos um pouquinho, aqui no Chile já foram 19 mortos, né? Nesses últimos dias. Então, eles morreram por quê? Não porque pecaram, mas se envolveram no meio de uma grande confusão e caíram nas mãos de um governo tirano, né? Um governo tirano. Jesus não está questionando se a atitude deles é válida ou não, questionar o governo ou o Estado. Está colocando o fato que aconteceu. O segundo fato que nos é apresentado é a Torre de Siloé. Construíram uma torre muito mal feita, sem um bom fundamento, sem um engenheiro. As pessoas estavam ali embaixo, a torre caiu em cima. Uma fatalidade. Alguns já pensaram que era porque eles eram mais pecadores que os outros. Mas esses 2 fatos, o Senhor Jesus vem nos ajudar a refletir sobre a morte. A morte que nos rodeia, a morte que é presente e acontece. Tantas vezes um acidente, um desastre, problemas, né, que se vai enfrentando quando menos se espera, a pessoa está dentro desta realidade. E o Senhor Jesus quer nos prevenir: se não vos converterdes, morrereis todos igualmente. O convite do Senhor para nós é a conversão. Sem a conversão, a morte é destruição. Sem a conversão, a morte é inferno. Sem a conversão, a morte é fim. Sem a conversão, a morte, ela é um fracasso. E o modo como as pessoas estão enfrentando a perda, a morte, na nossa sociedade contemporânea, é um pouco nessa perspectiva, como fracasso, como destruição, como fim. É porque perderam o horizonte, porque perderam o sentido da vida, perderam o guia seguro que lhes mostra que a morte é um processo e um caminho. E por isso que o Senhor chama aqui a todos para a conversão. A conversão vem nos mostrar, o processo de conversão, que a morte física não é o fim. É passagem. É passagem para a vida definitiva. E que talvez nós precisamos pensar em investir mais nesta perspectiva. Investir mais, aí vem a conversão na nossa vida definitiva. E desculpem aqui a vocês, e nós percebemos esse processo de conversão nas pessoas às vezes que têm a triste experiência
da perda e da morte de um filho. Aquele que tem fé profunda, perspectiva de vida e ressurreição, consegue 1 ano, 2, absorver o luto. A saudade vai ficar sempre, mas saberá que tem um filho no céu. E consegue reconstruir sua vida sabendo que tem um filho no céu. Quem não tem a perspectiva da conversão de Deus, da vida eterna, passa 30, 40, 50 anos e não consegue mais se recuperar, se levantar. Porque não há perspectiva da transcendência, da eternidade, da vida em Deus. De que seu filho, arrancado com tanta dor, ele está em paz, está com Deus. Por isso que é importante que nós sejamos capazes de perceber, que a nossa vida, ela não se conclui nesta dimensão terrena, é aberta para a eternidade. Isso chama a uma palavra simples e segura: conversão. Converter para esta realidade. Porque muitos dizem que acreditam, mas quando tem que se defrontar diante desse desafio, aí mostram que a sua fé é muito pequena. E recentemente, eu estava em casa uma terça-feira à tarde e comecei a assistir um filme. Um filme assim, bobinho, no canal não é da Igreja Universal não, da Universal. E esse filme trazia essa dimensão do céu. Um moleque que, ali 4 anos, ele teve uma doença, entrou em coma, e o pai era pastor. E quando ele sai do coma, ele foi lá e diz assim: pai, você estava lá brigando com Deus. E de fato, na sala ao lado, enquanto ele estava sendo operado, o pai estava lá. O filho: não, pai. Pai, não, o que é isso? Ele ficou quieto. Aí o menino diz: eu fui no céu. E o pai era pastor, mas o pai falava do céu, mas não acreditava. E começa uma discussão dentro do grupo, dentro da igreja deles. Quando o pai começa a refletir sobre isso e os outros membros falam: ah, seu filho foi no céu, o que é isso? Todos começam a dizer: não, o céu é uma categoria mítica, que faz parte da cultura, mas não é uma realidade. Até que se confrontam com essa realidade. E assim, minha gente, muitos homens e mulheres que se dizem católicos são católicos de cultura, não católicos de coração, católicos de fé. Não são católicos que apostam a sua vida em Jesus. A conversão é começar a apostar a vida em Jesus. Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vim do Pai. O céu existe. Jesus disse. Não preciso de outra palavra. A palavra dele é suficiente. E a igreja no catecismo nos ensina algo muito mais poderoso e forte. Não haverá outra palavra. Não haverá outra palavra. Só há esta palavra, que é a palavra de Jesus. E esse convite faz a cada um de nós, então, é confiar nessa palavra. Então, quando vocês ouvirem algumas pessoas por aí dizendo: ninguém foi lá para dizer como é. Opa lá, como não? João capítulo 1. Ele estava em Deus, ele era Deus, ele se fez carne e veio habitar entre... Veio da onde Jesus? Do mato? Do Paraguai? Da Argentina? Menos ainda.
do céu. Do céu. Ele veio de lá e nos disse que existe. Por isso, caros, precisamos uma confiança. E conversão é isso. Essa confiança absoluta na palavra de Jesus, que é viva, penetrante e eficaz. Segundo ponto da palavra de hoje, nós vemos o exemplo da figueira estéril. 3 anos que não produz fruto. Como Deus é paciente, né? Às vezes espera 10, 15. Quantos anos Deus esperou você? Às vezes, nós achamos que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Eu já fui da igreja, eu era tão feliz, mas agora já não tem mais jeito para mim, não tem mais nada. E Jesus, assim como esse agricultor, alguns dizem jardineiro, ele olhou com pena para aquela figueira. Jesus também, ele olha com pena para nós. Jesus não olha com raiva para você. Jesus não se envergonha do seu pecado, da sua falta. Jesus olha com pena, com misericórdia. Jesus sabe de que barro você foi feito. Que no princípio de sua vida, lá estão suas mãos poderosas que te modelaram do barro. E que você é a imagem e semelhança dele. Jesus sabe que uma pequena abertura do coração, para que um pouquinho de adubo possa penetrar na raiz desta árvore, já é suficiente para produzir muitos frutos. Muitos frutos. Imagina alguns de vocês que vida já levavam e depois deixaram uma pequena, tiveram um descuido, uma pequena ferida, uma pequena brecha. A graça de Deus entrou na vossa vida novamente, né? O amor do céu tocou outra vez vosso coração, vossa caminhada. E queridos filhos e filhas, e aqui está uma missão muito especial, muito específica para a renovação carismática na igreja, que eu vejo assim já há bastante tempo, que tem acompanhado. É muito, muito importante. É esse trabalho de ir ao encontro de quem não mais acredita em si. Quem não mais investe em si, não mais investe em Deus. Tantas figueiras que estão por aí, que o Senhor está olhando com misericórdia, com pena. Que o Pai Eterno diz, puxa, está na hora de cortar. E Jesus disse, calma aí, vamos esperar mais um pouco. Que eu tenho aqui missionários e missionárias, discípulos e discípulas, que estão com o coração aberto para ir lá regar essa planta. Levar a palavra. Então essa missão específica, queridos filhos e filhas, eu gostaria que vocês continuassem exercendo com muito entusiasmo. Isso é igreja em saída, isso é querigma. Precisamos na nossa sociedade hoje muito querigma. Falar muito do amor de Deus, para que as pessoas possam percorrer a via pulcritudinis, a via da beleza,
do encontro com Cristo. Precisamos. E para isso, eu, como os outros bispos já contaram, eu espero contar com vocês. Operários dessa messe, não voluntários. Se aqui alguém está como voluntário na igreja, pode ir embora fazer outra coisa, mas como discípulos missionários de Jesus. Não há outro nome para o batizado, a não ser o nome que você recebeu no batismo, e o adjetivo, complemento, se assim querem dizer, discípulos missionários de Jesus Cristo. Vocês usam o nome servo e outros nomes, mas tudo bem. Mas que tenha esse mesmo significado, esse mesmo sentido de seguimento de Cristo, encontro com Ele, joelho no chão e pés na estrada para anunciar Cristo com alegria, com entusiasmo, com vigor e força. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, apresentemos ao Senhor os pedidos de nossa igreja reunida. Nossa resposta será: dai-nos, Senhor, vossos bens com fartura. Ajudai, ó Pai, a Igreja a deixar de se guiar pelo Espírito doador da vida e da paz, nós vos rogamos. Tornai vossos filhos e filhas sempre atentos e disponíveis para a vossa proposta de conversão e salvação, nós vos rogamos. Fazei-nos sentir todos os dias vosso amor e vossa misericórdia, para que sejamos promotores da vida e da paz, nós vos rogamos. Que o Espírito Santo nos dê seus dons, para que possamos encontrar novos meios para evangelizar com mais eficácia e poder, nós vos rogamos. Que esta Assembleia Eletiva, o Espírito Santo revele a sua vontade e concretize o sonho do Pai para a renovação desta diocese, e que o novo ou nova presidente da RCC seja conforme o coração de Deus, nós vos rogamos. Para que o escolhido ou a escolhida continue com a missão de propagar a espiritualidade de Pentecostes e as maravilhas do Espírito Santo com força, ousadia apostólica, dinamismo e coragem, nós vos rogamos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor. Como este pão
que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar nos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo,
e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São João Batista, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com confiança, como o bom Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, que o Cristo nos guarde para a vida eterna. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem do que aquilo que o mundo ensina, e cantar, cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como os poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos ceiar, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar, celebrar meu viver, pra no mundo ser mais
fez de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar, eu viver neste vinho, neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração com ternura e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como os poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Viemos ceiar, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer à comunidade por estar nos acolhendo. Inclusive, tem membros da comunidade aqui participando da Santa Missa conosco. Sejam bem-vindos. E queremos agradecer também ao Padre Clodoaldo, pároco aqui da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. E, amados irmãos, um momento assim especial, um momento importante da nossa vida como família RCC Foz. Quero agradecer muito, Dom Sérgio. É um presente para nós, a sua presença. É o Pai que Deus escolheu e nos enviou. Andemos aí quase um ano, amados, que a gente andava às vezes meio perdido, porque, claro que nosso administrador apostólico cumpriu muito bem com o seu papel, mas nós realmente sentíamos a necessidade da presença do bispo. E neste momento em que o senhor, digamos, está no início dos seus trabalhos aqui na diocese, então nos deu a graça de dar essa oportunidade de celebrar conosco hoje a Assembleia Diocesana Eletiva. E queremos assim, Dom Sérgio, brevemente dizer que o nosso movimento está aqui para caminhar em unidade e obediência ao Senhor e à Diocese de Foz. E também estamos à disposição. Conte conosco, dentro dos grupos de orações
e fora dos grupos de orações, né? Quero acolher aqui a nossa presidente do Conselho Estadual, Maria Ivone. Por favor, seja bem-vinda, venha até aqui na frente. E chegou agora há pouco, né? Estava em Curitiba, em missão. E peço então, Maria Ivone, que entregue em nosso nome, em nome de todo o Conselho Estadual, a Dom Sérgio, então, este livro, que é o livro que foi lançado agora no Congresso Estadual, Paraná em Perene Pentecostes, que fala da nossa história, inclusive da história da Diocese de Foz. Então, vamos saudar, né? Só queria ratificar todas as palavras do nosso irmão Ayrton. E quando eu soube do seu nome, Dom Sérgio, realmente o senhor é um dom de Deus, um dom, Sérgio, que é um presente, porque ele é Sérgio de Deus. Que maravilha, o seu nome já é um nome profético. Seja muito bem-vindo, eu sei que o senhor já está aqui há alguns meses, mas aqui no seio da família, Renovação Carismática Católica, aqui de Foz do Iguaçu, acho que talvez tenha sido o primeiro momento. E com certeza a primeira impressão a mim caiu como uma graça ao coração. Então, estou também já no apagar das luzes, mas só da coordenação, porque a luz do Espírito jamais se extingue. Então o senhor fique na paz entre nós também, que é muito bem-vindo. Deus o abençoe. Amados, então, logo após a celebração da Santa Missa, ao término, então nós daremos as orientações e os encaminhamentos do nosso encontro, né? Colocaremos aqui o nosso cronograma. Então, aqueles que são aqui da comunidade local, que vieram para a Santa Missa, nós agradecemos, e depois, então, nós daremos início aos trabalhos. Confiemos toda a vossa caminhada e vossos trabalhos à proteção da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos, Deus onipotente, pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma boa assembleia, tenham um bom final de semana e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Uma entre todas foi a escolhida, fosse tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo. Nossa Mãe sempre será, e sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo. Nossa Mãe sempre será, e sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar